Amados irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe muito para o louvor da sua glória. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Hoje nós iremos meditar em 1 Pedro, capítulo de número 5. Oremos ao Senhor. Amado Senhor, mais uma vez obrigado por essa manhã. Quero bendizer o teu nome pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. Rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, nos ensine a tua vontade. Abençoe a vida dos meus irmãos, cuide de cada um, console aqueles que estão em luto. Também renove, Pai, o vigor daqueles que se encontram abatidos, enfermos, e que o Senhor nos sustente na fé, que o Senhor abençoe muito a vida de cada irmão, cada irmã, abençoe os pastores, os missionários, aqueles que servem o Senhor no ministério. Também o Senhor possa abençoar o nosso país, nossa nação. Cuida, Senhor, da nossa liderança e que o Senhor nos abençoe com um país que teme o teu nome, ó Deus, e que procura pensar no bem de todos, também daqueles que passam por necessidade. Queremos pedir ao Senhor que nos abençoe desta forma. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos, então, a abrirem a sua Bíblia ou então acompanharem a leitura aqui pela tela do seu aparelho. 1 Pedro, capítulo de número 5. A gente vai ver que o sistema no qual os crentes confrontam o sofrimento é um sistema de amor e de humildade mútuos à medida que confiam em Deus contra as ameaças de Satanás. Então diz assim a palavra do Senhor, esse primeiro parágrafozinho aqui. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Os anciãos, no caso aqui, os presbíteros, precisam agir como pastores do rebanho, como líderes amorosos e altruístas que guiam pelo exemplo na esperança de recompensas celestiais por parte do Supremo Pastor. É isso que os presbíteros devem fazer. Pedro começa dizendo o seguinte: eu rogo, eu apelo a quem? Aos presbíteros que há entre vós. Eu sempre me encanto com o plural dessa palavra. Sempre nós encontramos presbíteros, nunca presbítero. Aqui que nós temos presbítero no singular, quando Pedro se refere a ele mesmo. Eu, presbítero, como eles. Quando um apóstolo como Pedro se auto-intitula presbítero, ele está trazendo honra a esse nome, a essa função, a esse cargo. Então existe uma pluralidade de presbíteros no meio da igreja, a quem ele roga, e eles estão acima da igreja no sentido de que presidem a igreja, como a gente percebe em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo de número 14, mas eles estão acima, mas ao mesmo tempo estão entre os irmãos, eles estão no meio dos irmãos, eles vivem ao lado dos irmãos. E ele está dizendo que ele, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro foi essa testemunha daquilo que Jesus sofreu, mas ele diz que também é coparticipante da glória que há de ser revelada, trazendo às pessoas que estão sofrendo a realidade do próprio sofrimento de Cristo, mas ao mesmo tempo a certeza da esperança da glória de Deus, da glória que há de ser revelada e na qual nós iremos participar. Pedro é um coparticipante da glória e nós também somos coparticipantes da glória de Deus, uma glória que há de ser revelada, mas também somos coparticipantes de uma glória presente por causa do sofrimento que nós passamos por causa
de Jesus. Lembra do capítulo 4, quando vai dizer que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo? Se somos coparticipantes dos sofrimentos, também seremos coparticipantes da sua glória, uma glória que será revelada. Então, a esses presbíteros como Pedro é presbítero, ele faz um apelo aqui, ele dá uma ordem: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é sempre de Deus e Deus levanta então presbíteros para pastorear esse rebanho, para cuidar desse rebanho, para curar das feridas do rebanho, para alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Então é necessário presbíteros sobre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, com a função de pastorear o rebanho que é de Deus e não do presbítero, não do pastor. O rebanho é de Deus. Agora, como pastorear? Ele vai dizer aqui, não por constrangimento, de jeito nenhum, mas espontaneamente, porque é assim que Deus quer que você faça, não constrangido pelo apelo que existe aqui de fazer esse tipo de ação, de pastoreio, mas porque o seu coração o impele a fazer isso. Pastoreie o povo de Deus, caminhe ao lado do povo de Deus, alimente o povo de Deus, trate do povo de Deus com espontaneidade. Faça isso com alegria, faça isso impelido pela vontade de cuidar dessas pessoas, porque Jesus morreu por elas, comprou com o seu sangue, elas pertencem a Deus, são ovelhas de Deus, rebanho de Deus e precisam então de pastores de Deus para poder cuidar dos seus corações, principalmente em contextos de extrema perseguição, que era o que estava acontecendo aqui com esses irmãos. Também não devem pastorear o rebanho do Senhor por sórdida ganância, desejando o ministério somente por causa do benefício financeiro que ele pode trazer, de jeito nenhum, mas de boa vontade. Estar no ministério é a glória do pastor. Estar em missão com Deus é uma glória que todo pastor tem. Se ele vai receber um recurso financeiro por isso, e vai às vezes ter até uma boa condição financeira por causa dessa sua posição, por causa da sua função, isso é outra coisa que também não está errado. Na verdade, eu digo que existe uma via de mão dupla aqui. A igreja deve procurar sempre honrar e abençoar os seus pastores, os seus líderes, porque isso é bíblico. O Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho e que dignos de dobrados honorários são aqueles que se afadigam no ensino das escrituras. Entretanto, um pastor que está numa comunidade simples, às vezes num projeto de plantação de igreja, que está evangelizando, ganhando pessoas, ainda não existe condições dessa igreja pagar um bom salário para o seu pastor e sustentar esse pastor. É importante que o pastor ame esse povo, independente do sustento que ele recebe. Estar no ministério e poder viver do ministério é uma coisa simplesmente encantadora. Você poder viver para orar, ler as escrituras, discipular pessoas, pregar o evangelho, entrar na casa das pessoas para fazer visita às pessoas, ter acesso aos irmãos no hospital, poder estar junto do povo de Deus, isso é um privilégio, é uma honra, uma glória que dinheiro nenhum no mundo paga. Estar no ministério é a glória do pastor. Então, jamais seja levado ou motivado por sórdida ganância, mas faça isso de boa vontade. Também não pastoreie o povo de Deus como se você fosse dono deles e assim dominasse o rebanho. Eles foram confiados a você, mas não são suas ovelhas, de jeito nenhum. Antes se torne modelo do rebanho. É assim que os pastores devem pastorear o rebanho de Deus, sendo modelo para o rebanho no trabalho espontâneo, fazendo tudo com boa vontade, não pensando em dinheiro, sórdida ganância, de jeito nenhum, não agindo como sendo donos da ovelha, mandando o tempo inteiro, de jeito nenhum. Seja modelo,
do rebanho. Jesus é o modelo maior de todo crente, e aqueles que são pastores, aqueles que são presbíteros, precisam ser modelo em tudo, padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, no amor. Nós devemos ser modelo. Aquele que está na liderança precisa olhar para Cristo, imitar a Cristo, para que outras pessoas possam olhar para Ele e imitá-lo em toda a sua vida, na forma como ele se relaciona com sua esposa, com seus filhos, na sua dedicação às Escrituras, na sua forma de pregar o Evangelho, de discipular, de tratar os irmãos. Então o pastor, o presbítero, precisa sim pastorear o rebanho, mas como modelo do rebanho e não como dominador do rebanho. Tendo a certeza de quê? De que quando o Supremo Pastor se manifestar, e Jesus, ele é o pastor da igreja, ele é o Supremo Pastor do seu povo, que ainda atua e trabalha ativamente em benefício do seu povo, do seu rebanho, das suas ovelhas. Ele intercede constantemente por cada um de nós. Ele é poderoso para nos socorrer quando somos tentados. O seu Espírito está em nós para nos consolar. E pastor nenhum no mundo pode substituir o Supremo Pastor, que é Jesus. Na verdade, todos nós precisamos render ao Senhor Jesus toda a honra, glória e louvor e depender desse Supremo Pastor também no exercício do ministério, porque somente esse pastor tem poder para refrigerar a alma dos que sofrem. Somente esse pastor tem condições de conduzir o seu rebanho por veredas planas, por veredas de justiça. Somente ele tem a capacidade de alimentar o seu povo com pastos verdejantes. É somente ele que tem condições de se fazer presente em todo momento na vida das ovelhas, trazendo consolo no vale da sombra da morte. Esse é o grande pastor. Esse pastor que é supremo também é o Senhor, é o dono de tudo e tem todo o poder e toda a capacidade para poder cuidar das suas ovelhas. Mas mesmo ele tendo todo o poder, toda a capacidade e agindo hoje ativamente no pastoreio do seu rebanho, ele também levantou homens, líderes, presbíteros, que também são conhecidos como bispos e pastores, para pastorear o seu rebanho, estar ao lado das suas ovelhas, cuidando das suas feridas, alimentando a sua alma, e dando a elas esperança em meio aos sofrimentos. Versículo 5 até o versículo de número 11, a gente vai ver que os membros mais jovens precisam se submeter aos seus líderes como ovelhas e demonstrar humildade em suas relações mútuas à medida que permitem que Deus cuide de suas circunstâncias. Olha só o versículo 5 e 7. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou sejam submissos aos anciãos. E nesse caso aqui, a gente liga ao parágrafo anterior, quando a figura do presbítero, do ancião, aparece ali. Então, os jovens precisam sim se submeter aos anciãos, aos presbíteros e também às pessoas mais velhas. Outro sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Submissão é algo muito difícil, não é algo natural para ninguém, mas é tão importante no contexto eclesiástico. A Bíblia vai dizer que um dos frutos do Espírito, uma das formas de revelarmos a plenitude do Espírito é quando nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição, essa submissão é uma manifestação evidente de uma vida cheia do Espírito, de alguém que anda na plenitude do Espírito Santo, e os jovens precisam
geralmente são jovens que são mais orgulhosos, cheios de si, que parecem que sabem tudo e não respeitam a sabedoria, a experiência, a maturidade daqueles que são mais velhos. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas Pedro parece que faz questão de exortar um grupo na igreja que aparentemente está querendo tomar uma posição de liderança e passar por cima das autoridades instituídas por Deus sobre a sua igreja, que são, no caso, os anciãos, os mais velhos, né? E aqui, então, ele vai dizer, olha, sejam submissos aos mais velhos, mas também no trato de uns com os outros, vocês devem se vestir ou se cingir de humildade. Jesus disse que ele era manso e humilde de espírito e que deveríamos aprender dele, aprender com ele. Meus irmãos, humildade é algo que deve ser uma marca da vida de todo cristão. Bem-aventurados são os humildes, são os pobres de espírito, são aqueles que nada têm, nada são, nada podem, por isso dependem completamente do Senhor. Tenha uma visão correta a respeito de si, das suas limitações, dos seus pecados e da graça que lhe foi estendida para que você hoje pudesse ser o que você é como crente, alguém perdoado, restaurado, santificado, lavado, nascido de novo pelo Espírito Santo. Então, eu e você precisamos nos cingir de humildade, deixar de lado toda a soberba, todo o orgulho, porque somente aos humildes é que Deus concede a sua graça. Então, a atitude natural de todo crente é de se humilhar diante do Senhor, diante da sua poderosa mão, e vai chegar um tempo que ele vai exaltar a sua igreja. E aqui vem também uma exortação para nós, que é: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você passa por momentos difíceis, como grandes perseguições, vem o medo, a ansiedade, abate o coração e muitas vezes nós queremos tomar as rédeas da vida nas nossas mãos, queremos agir de acordo com a sabedoria do nosso coração, nos apoiarmos na nossa própria sabedoria, quando a Bíblia deixa claro que devemos entregar ao Senhor os nossos caminhos e não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Então, ao invés de você querer se levantar de forma arrogante, passando por cima de todo mundo, respeite a autoridade daqueles que Deus instituiu sobre você, se humilhe diante do Senhor, diante do seu irmão, no trato de uns com os outros, sejam humildes, respeite os irmãos e, ao invés de ficar brigando e querer andar pelo caminho do seu coração, da sua sabedoria, faça o seguinte: pegue toda a sua ansiedade, todo o seu medo e lance sobre ele tudo. Não fique com nada para você. E por quê? Porque ele tem cuidado de vós. O Senhor não só cuidou e nem cuidará de nós, ele tem cuidado de nós. Tempo presente, ação contínua. O Senhor tem cuidado de nós. Então, por causa dessa constatação, você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Não fique com nada nas suas costas. Não carregue um peso que você não precisa carregar. Deixa que o Senhor carregue esse peso por você. Ele tem cuidado de nós. Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, as nossas ansiedades. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. Então, descanse no Senhor. Lance sobre ele a sua ansiedade. E o versículo 8 a 11 vai dizer que pastores e ovelhas precisam estar atentos e resistir ao leão Satanás, cujo plano de destruir os cristãos por meio do sofrimento será destruído pelo chamado eficaz do Deus da glória. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele é o nosso inimigo, anda em derredor, ele não está parado, ele não é inerte de jeito nenhum, ele está andando, ele é nosso adversário, ele ruge como leão, ele tenta nos apavorar.
Por quê? Porque ele está procurando alguém para devorar. Ele sempre quer devorar, ele sempre quer destruir o povo de Deus. Ele é o nosso adversário. Ele anda em derredor, ele anda cercando a igreja, fazendo ouvir o seu rugido, fazendo com que as pessoas se apavorem com o medo de serem devoradas, destruídas. Mas a palavra de Deus aqui não diz fujam dele, porque ele é perigoso, de jeito nenhum. Está dizendo, sejam sóbrios, vigiem e resistam ao diabo. De que maneira? Firmes na fé, mantenham as suas convicções, não se deixem abalar por causa dos sofrimentos, por causa das perseguições, de jeito nenhum. Saibam que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes nós passamos por lutas e achamos que somente nós é que estamos enfrentando aquelas lutas, quando na verdade vários irmãos nossos também estão passando pelas mesmas dificuldades, ou às vezes dificuldades muito maiores do que essas dificuldades que nós enfrentamos. E Pedro vai dizer, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco. Irmãos, o nosso sofrimento, ele é leve, ele é momentâneo. Para quem sofre, parece que o sofrimento é eterno. A angústia, ela é real, ela é verdadeira. Para quem sofre, parece que nunca vai ter fim, mas de acordo com Pedro, de acordo com Paulo, o sofrimento, ele é por um período pequeno, comparado com o quê? Com a eternidade, comparado com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Atentando nós não nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E o que Pedro está querendo fazer aqui, ele está querendo exatamente elevar os olhos dos irmãos para a glória eterna. Cristo nos chamou não para o sofrimento, ele não nos chamou, irmãos, para passarmos uma vida de privação, de grande sofrimento, mas ele nos chamou para a sua glória eterna. Mas até chegar nessa glória eterna, às vezes nós teremos sim que enfrentar momentos de tribulação, mas é por pouco tempo. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro diz, resistir-lhes firmes na fé, ou seja, é uma responsabilidade de vocês. Vocês devem resistir, firmes na fé. Entretanto, ele está dizendo, ele chamou vocês para a sua glória eterna, mas ele não só pede para vocês serem firmes na fé, ele mesmo está ativo nesse processo de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por isso, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos chamou, ele vai nos preservar, ele vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e também fundamentar. Não nos deixemos, irmãos, abalar pelos sofrimentos que se impõem ou se levantam contra nós por causa da nossa fé, de jeito nenhum. Mantenhamos firme os nossos olhos na glória eterna que Cristo preparou para nós, pois para isso é que ele nos chamou. Se estamos sofrendo, comparemos então esse sofrimento com a glória que há de ser revelada. Firme os seus olhos não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Ande pela fé e não por aquilo que você vê. E então ele termina aqui na conclusão, Escrita de Roma com a ajuda de Silvano, a carta tem o propósito de encorajar os crentes que sofrem e testificar que a graça de Deus está presente no sofrimento, em meio ao qual os que estão em Cristo podem achar a paz de Deus. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia
também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então Pedro, por meio de Silvano, ali manda uma carta a esses irmãos e ele vai dizer que Silvano, para aqueles irmãos, era um fiel irmão, e Pedro vai dizer que para ele também era assim que ele o considerava, um irmão fiel, um crente verdadeiro em Cristo. E então ele mostra o propósito aqui da sua carta, que era exortar e testificar a genuína graça de Deus por meio do Evangelho de Pedro. E ele faz uma constatação aqui, dizendo que ele tinha plena convicção de que esses crentes estavam firmados nessa graça de Deus. E aquela, ou seja, a igreja que se encontra em Babilônia, no caso aqui Roma, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos provavelmente estava ali ao lado de Pedro, quando ele escreveu essa carta ali juntamente com Silvano, e depois o próprio Marcos escreveu o Evangelho de Marcos em companhia de Pedro. Ali alguns inclusive dizem que é o Evangelho de Pedro e não o Evangelho de Marcos, porque foi Pedro que foi narrando os acontecimentos para Marcos, que acabou fazendo o seu Evangelho. E ele então termina a sua carta estimulando o amor fraternal de uns para com os outros por meio de um beijo de amor. E que a paz pudesse ser com todos aqueles que estavam em Cristo, não com todas as pessoas. A paz de Deus alcança somente aqueles que são de Deus, alcançam aqueles apenas que estão em Cristo. A paz de Deus não é, irmãos, um momento sem luta, sem tribulação, sem sofrimento, sem perseguição, de jeito nenhum. A paz não é circunstancial. A paz é um estado de espírito, de um relacionamento que já foi restaurado com Deus. E Paulo vai dizer em Romanos 5:1 que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. É pela fé em Cristo que desfrutamos dessa paz. Por isso, a paz só alcança aqueles que se acham em Cristo. Eu espero que todos vocês estejam em Cristo desfrutando de paz. Vamos ficando por aqui, então. Amanhã damos continuidade. Amanhã não, que amanhã é feriado, né? Terça-feira, hoje 11 de outubro. Amanhã, dia das crianças, né? E não só dia das crianças, eu acho que tem outra coisa aí que eu me esqueci agora. E nós temos então feriado amanhã, não teremos a nossa live, a gravação. Quarta é a minha folga, então quinta e sexta-feira nós nos vemos novamente. Grande abraço, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem na paz.